pessoal daí do Instagram também, sejam bem-vindos. Oi, gente. Nós estamos na nossa 7ª lição. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre resistência, né? Sobre resistir às tentações, resistir às tentações que o diabo vem tentando ao longo dos anos nos tirar do Evangelho, nos tirar do foco, nos tirar da presença de Deus, né? Então, para a gente começar, a gente sabe que o diabo já está vencido, né? A gente lembra um pouquinho da lição da quinta-feira passada, da lição número 6, que nós falamos sobre os intentos de Satanás, como ele atua, como ele planeja, um pouquinho sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre como resisti-lo. O que a gente pode fazer para resistir às tentações, resistir ao diabo. Então, a primeira coisa que a gente sabe, né, que nós, como filhos de Deus, nós temos garantidos alguns privilégios no reino de Deus. Nós temos direitos, nós temos privilégios que o Senhor Jesus mesmo, ele conseguiu, né, ele conquistou na cruz para cada um de nós. Então, o sacrifício de Jesus não é somente para que tenhamos vida em abundância, vida eterna, salvação, não é somente para isso. Mas a partir do momento que Jesus Cristo morreu na cruz, ele nos garantiu também alguns direitos e privilégios. E isso é muito bom, porque a gente tem, as pessoas costumam falar assim, quando eu morrer, eu vou ter uma vida maravilhosa no céu, vou ter uma casa maravilhosa, né? Eu vou andar em ruas de ouro, né? Claro, com certeza nós vamos ter tudo isso, mas aqui na Terra também é um lugar de nós desfrutarmos de uma vida em abundância, né? Dos direitos e dos privilégios que o Senhor Jesus nos garantiu na cruz, conquistou por nós na cruz. Então você que aceitou o Senhor Jesus, já se decidiu, já está andando nos caminhos do Senhor, já tem trilhado por sabe, uma profundidade com o Senhor, já tem uma intimidade maior com Deus, você também tem esses direitos e privilégios no reino do Senhor, no reino de Deus. A vida em abundância, né? A vida, vamos dizer assim, a vida alegre que nós podemos ter não é somente no céu, mas é aqui também, de nós desfrutarmos de coisas boas aqui na terra também, não é? Então, tem um versículo que eu queria ler para você, Provérbios 26, 2. E aí eu vou abrir aqui minha Bíblia. Se você não está com a sua Bíblia, né? Pegue a sua Bíblia e deixe aí perto de você. E é muito interessante que algumas pessoas falam assim, não, porque eu aceitei Jesus, então eu estou livre de tudo, Deus está me guardando, eu não preciso mais orar, eu não preciso mais ler a Bíblia, porque uma vez salvo para frente, salvo para sempre, né? Eu digo para você que a gente tem que repensar algumas coisas em relação a isso, né? Claro que a palavra do Senhor diz que o diabo está sempre nos cirandando, está ali ao nosso derredor, procurando uma brecha, procurando algo para entrar, né? Então, se nós vacilarmos, se nós dermos brecha, se nós baixarmos a nossa guarda, realmente o diabo, ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe onde atuar, ele sabe onde agir, e ele pode sim vir com uma tentação, e que a gente, infelizmente, muitas pessoas caem nisso, né? Porque não conseguem ficar firmes, ou mesmo como essa lição diz, não conseguem resistir. Então, resistir implica em várias coisas. Não é somente ficar lendo a Bíblia, não é somente orar em todo o tempo, não é somente ter aquele pensamento positivo, não, eu estou com o Senhor não me toca. Não, a gente tem que vigiar, né? Orar e vigiar e orar, e resistir também. Então, esse versículo, Provérbios 26, 2, diz assim, como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Ou seja, é preciso lembrar que existem limitações às operações do inimigo, né? Existe uma questão dentro desse versículo que é muito interessante, porque as pessoas costumam falar assim, mas um dia
que eu aceitei Jesus, Jesus morreu por mim, toda maldição já foi ganha lá na cruz, eu não tenho mais maldição na minha casa, na minha vida, na minha família. Mas se você não orar a Deus, se você não colocar aquilo ali que te perturba, que te incomoda aos pés do Senhor, orando a Deus para que o Senhor te liberte, infelizmente essas maldições vão nos acompanhar, né? Então esse versículo aqui que fala sobre a maldição sem caso não se cumpra, é porque você orou a Deus, você colocou os pés do Senhor, você orou por uma libertação, você orou pela sua família. Não, a partir de agora eu tomo posição, eu quero ficar firme no Senhor, eu quero colocar a minha família debaixo das mãos do Senhor. Então esse versículo ele serve justamente para isso, que a maldição, tudo aquilo que as pessoas falam, então alguma coisa que já vem na sua família de muitos anos, se você resistir, se você colocar isso para o Senhor, essa maldição ela não vai se cumprir. Ou seja, às vezes as pessoas falam assim, mas a sua família sempre foi assim. O seu pai, os seus pais, os homens da sua família sempre foram assim, sempre houve divórcio na sua família. Porque sua família nunca foi uma família muito próspera. Ou então, na sua família as mulheres perdem os bebês, não conseguem engravidar. Isso tudo a gente vê acontecendo em famílias, e isso é uma coisa que acontece, que é normal no nosso meio, né? De coisas que comprometem a vida do cristão, e a gente acha que isso não tem nada a ver. Mas isso tem tudo a ver, né? Para o cristão, acho que todas as coisas a gente tem que olhar com uma outra perspectiva, outros olhos. Então, esse versículo que fala a maldição sem causa não se cumpre, é justamente quando nós tomamos posição em Deus e falamos com o Senhor, Senhor, eu preciso me libertar disso, eu preciso ser forte nessa área. Você sabe a área que você precisa ser forte, né? Todos nós conhecemos o nosso lado, todos nós conhecemos aonde nós devemos ou não entrar, as companhias que nós devemos ter, os relacionamentos, o que nós devemos assistir. Às vezes, de repente, uma mensagem errada, a gente já vai para o outro lado. Então, nós precisamos saber nos conhecer. E quando nós nos conhecemos, é muito fácil entender aonde o diabo ele quer atuar. Então, existe sempre um lado. Então, ele sempre vai trazer coisas boas para você, ele sempre vai trazer coisas que atraem você, atraem seus olhos. E esse versículo ele fala isso. A maldição ele não vai se cumprir. Se você um dia se posicionar em Deus, nós vamos resisti-lo. Amém? Vocês estão entendendo? Dá um ok aí, né? Se eu estou falando muito rápido, a gente precisa saber exatamente isso de vocês, ok? Então, assim, compete a todo filho de Deus barrar a ação do inimigo. Então, Tiago 4,7 fala exatamente isso. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, assim, é um complemento do que a gente está falando aqui sobre maldição. Resistir a se posicionar, declarar para você, para sua casa, exatamente o que você quer de Deus, a bênção que você está esperando, aquilo às vezes que te consome, que te traz tristeza, às vezes é uma única posição, um único posicionamento seu, a sua casa ela vai estar debaixo da bênção do Senhor. Às vezes a gente deixa para o pastor fazer isso, para a nossa liderança, ou para um coordenador. Não, ora por mim, porque lá em casa está muito difícil. Às vezes nós é que temos que tomar essa posição de resistir ao diabo, de resistir, de ficar firme em Deus. Então, ele vai sempre vir com alguma coisa te atraindo, ele não vai parar. A Bíblia fala que o objetivo do diabo é roubar, matar e destruir. Então, enquanto ele não fizer isso na sua vida, ele não vai parar. E o que nós devemos fazer é exatamente isso. Nos pautar na palavra do Senhor, tomar uma posição e dizer, aqui na minha casa não vai acontecer isso. Aqui na minha família bastou isso. No meu trabalho, no meu ministério, no meu corpo, né? De repente algumas pessoas estão enfermas, sofrem de algumas enfermidades durante anos e anos e anos e anos e não sabe o que fazer, não sabe como se livrar. Resistir ao diabo, resistir, tomar uma posição. Amém. Não é? Então, assim, no plano do Senhor não há imperfeições. Deus sempre tem um plano perfeito para cada um de nós. Glória a Deus. O plano de Deus, ele é perfeito, Deus é perfeito em todos os seus caminhos.
e todos os seus planos, eles não vão ser frustrados. Nós, às vezes, frustramos o coração do Senhor com as nossas intenções, com os nossos planos, mas os planos do Senhor, eles nunca serão frustrados. Né? Ele tem sempre um caminho, sempre vai haver um caminho perfeito, sempre vai haver. E dentro desse caminho, dentro dessa perfeição, o diabo ele vai querer te tirar do foco desse caminho. E a única maneira dele tirar do foco é com as tentações. É você ouvindo, às vezes, a voz do inimigo, uma voz de pessoas que não estão professando a mesma fé, não creem no Senhor. E às vezes você consegue aí ouvir e fica turbado na sua mente, que direção eu vou tomar? Mas Deus sempre tem um plano perfeito. Aleluia. Deus sempre tem um caminho, Deus sempre tem um alvo. Deus sempre planejou tudo para a nossa vida e todos esses planejamentos e as obras do Senhor, elas são perfeitas. Só que às vezes vem o diabo com as suas tentações nos tirar desse foco. Então, se Deus já deu para você um chamado, Deus já te deu uma direção, já tem um plano para a sua vida, fique firme nesse plano, fique firme em Deus, Aleluia. Fique firme nesse planejamento, no seu objetivo, porque realmente, infelizmente, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós somos suscetíveis às suas ciladas. O inimigo vem cheio de cilada, vem cheio de artimanha, como a gente falou na quinta-feira passada, ele planeja, ele espera o momento certo, ele espera, de repente, o dia que você não está muito firme, não está assim querendo muito orar. Já viu aquele tempo que você, hoje eu não quero ler a Bíblia, essa semana para mim já deu. Nessas horas, né, que a gente baixa a guarda, ele vem com a cilada dele e tenta nos tirar do foco, tenta nos tirar do caminho. Mas existe sim um plano perfeito de Deus para mim e para você. Então, quando nós devemos resistir, como? Primeiro, através da palavra do Senhor. Isso aí não vai mudar, né? A palavra do Senhor, ela nos garante e ela tem, como eu falei, a gente já tem falado aqui várias vezes, ela tem resposta para todas as nossas coisas. Nossos questionamentos estão ali na palavra do Senhor. As respostas que nós esperamos vêm da boca do Senhor. E quando resistir? Quando? Como é que eu posso saber quando é que eu tenho que resistir? Todo tempo. Em todo tempo, toda vez que o inimigo vier te atacar, toda vez que você... É muito interessante, né? Porque a Bíblia fala que aquele que é espiritual discerne das coisas do Espírito. Então, se nós somos espirituais, nós temos sim uma sensibilidade do Espírito e saber que aquilo ali não é para mim. Em saber que o diabo vai me atacar ali naquela área. Se eu for em determinado lugar, é uma cilada para mim. Se eu conversar com uma pessoa, se eu me relacionar com outra, se eu aceitar um determinado emprego, se eu entrar em certo ministério, é ali que o diabo ele vem com a sua cilada, com a sua artimanha e vem nos tentar. E infelizmente, por nós não termos a palavra do Senhor no nosso coração e lermos diariamente, nos alimentar o nosso espírito, não é? Fortalecer o nosso espírito, ele sim. E eu digo mais, através da própria palavra ele vem nos enganar. Né? Foi assim com Jesus lá no deserto. Né? Então, a palavra do Senhor ela vai nos garantir essa fortaleza, esse vigor de sempre estar nos caminhos do Senhor. Mas quando que nós devemos resistir? Todas as vezes. Sempre estar vigilante, sempre estar orando. Isso aí é papel de todo crente, né? Crente, ora e vigia. Pronto, né? A gente não pode fugir disso. Nós fomos chamados para adorar o Senhor, mas enquanto nós estivermos nessa terra, amado, se você é uma pessoa que verdadeiramente está seguindo, pode ter certeza que o inimigo ele vai se levantar. Ele vai se levantar para te atacar, para te atingir, para te tirar do foco, para te colocar distração. E às vezes a gente está no caminho certo. Verdade. Às vezes nós não estamos no caminho errado. Estamos fazendo aquilo que o Senhor quer. Estamos cumprindo o chamamento do Senhor. Estamos cumprindo o nosso ministério. Estamos fazendo exatamente o que o Senhor quer. E é ali, naquele momento em que nós estamos fazendo, que o inimigo vem nos atacar. Quando nós estamos, está dando tudo certo, eu estou evangelizando, as pessoas estão se convertendo, as lives estão dando certo, olha, está uma bênção. Espere. Né? Se você não orar, se você não vigiar, ele vem com toda a força que ele tem e para te arrebentar mesmo, para te tirar do foco, para fazer você cair, para fazer você passar vergonha. É isso que o inimigo faz. Mas Deus não.
ele nunca vai nos tirar do foco, ele nunca vai criar algumas situações para que nós possamos passar vergonha, em nenhum momento. Deus nos ama por completo, por isso que eu falei que o caminho do Senhor, ele é perfeito. Aleluia. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E a gente precisa entender também, irmãos, que o poder do inimigo, ele é limitado. Às vezes, a gente falou isso quinta-feira passada, né? Às vezes o pessoal tem um entendimento de que o nosso adversário é um Deus. Não, Deus só existe um, o Senhor, o Todo-Poderoso. Ele é o Deus. Mas o nosso adversário é um anjo caído. Então, o seu poder é limitado, como a sua atuação também é limitada. Existem restrições para que ele haja na nossa vida. Na verdade, para que o inimigo atue na nossa vida, ele precisa ter uma permissão de Deus. Deus precisa dar uma permissão para que ele possa tocar na nossa vida, para que ele possa nos tentar, né? Para que ele possa vir sobre nós. Há uma necessidade no reino espiritual de que ele consiga a permissão para tocar nas nossas vidas. E essa permissão só é concedida pelo Senhor. Algumas pessoas na palavra, elas caminham num nível de impiedade, de iniquidade, de pecado, que a Bíblia fala que Deus entrega, né? Isso aí é seu, ele entregou, né, para o inimigo. Mas aquelas pessoas que caminham em santidade, conservam a sua vida debaixo do Senhor, essas pessoas, o inimigo precisa ter autorização do Senhor para tocar na vida dessas pessoas. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 João 5,18. Eu vou escrever aqui, tá? 1 João 5,18. É verdade, Fábio. Deus é especialista na perfeição, o diabo é especialista no caos. E pelo poder da palavra, Deus ordena o caos, Deus coloca o caos em ordem. Gênesis capítulo 1, o poder da palavra colocou o caos em ordem, trouxe ordem ao caos. Glória a Deus por isso. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O que João está dizendo aqui? Que aquele que é nascido de Deus, aquele que foi gerado, que passou pela experiência da cruz, nasceu de novo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, ele não anda no pecado, ele não caminha numa vida de pecado, ele não vive mais na iniquidade. Não é que ele não peque, não é que ele viva numa vida transcendental, não. Mas na verdade essa expressão não peca significa que ele não vive em pecado, ele não continua na mesma prática do pecado, ele não continua no mesmo caminho ímpio e iníquo que ele vivia antes de ter o encontro com Jesus. Então o que acontece? E ele continua dizendo aqui, o que de Deus é gerado, ou seja, que é nascido de Deus, aquele que foi gerado no Senhor, essa nova criatura que teve um novo nascimento. Lembra de João capítulo 3, que ele fala exatamente do novo nascimento, Assim, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e nascer da água e do Espírito, Toda pessoa que é nascida de Deus, a Bíblia fala que ele conserva-se a si mesmo. O que é conservar? Ele vai conservar a sua salvação, ele vai conservar a sua vida santificada, ele vai conservar a sua vida em oração, ele vai conservar a sua vida em ler a palavra, em se alimentar da palavra. Então o cristão conserva-se a si mesmo. Conserva-se a si mesmo como? Dentro da palavra, buscando uma vida de santidade, buscando uma vida de caminhar com Deus diariamente. E aí ele fala assim, essa pessoa que se conserva a si mesmo, essa pessoa que busca uma vida de santidade, essa pessoa que busca caminhar com o Senhor, o maligno não lhe toca. Amém. Glória a Deus por isso. Mas aí você fala comigo, pastor, e Jó? Jó, ele tinha uma vida de consagração contínua ao Senhor. A gente precisa lembrar do que aconteceu com Jó. Jó capítulo 1, versículo 16, perdão, versículo 6. Deixa eu colocar aqui, Jó 1,
versículo 6. E depois nós vamos ler o versículo 12, tá? Jó 1:6. Cadê aqui, gente? Fixar. Estou tentando fixar aqui. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Ou seja, os filhos estavam se apresentando diante do Senhor, eles estavam ali em adoração, prestando o seu culto, né, adorando o Senhor. E aí começa uma conversa entre Deus e o diabo. E Deus olha para o diabo e fala assim: já viu meu servo Jó? Homem fiel, temente a Deus, se desvia do mal. E a resposta do inimigo é muito interessante. Ele fala assim: já vi, conheço Jó. Mas ele estava observando Jó também. Da mesma maneira que Deus observava Jó, o inimigo também observava. E eu acredito, né, se a gente fosse pensar numa tradução segundo a linguagem do pastor Robson de hoje, eu imagino o inimigo falando assim: já estou olhando ele há um tempão, rapaz. Todo dia eu vigio esse cara. Todo dia eu tento pegar ele. E aí, só que ele pede. O inimigo pede autorização a Deus para tocar na vida de Jó, né? O versículo 12 de Jó 1. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendes a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Quando o inimigo toca na vida de Jó, para ele começar a tocar, precisou haver uma liberação, uma autorização de Deus. Escute, a Bíblia fala que Deus não te dá nada que você não possa suportar. Traduz isso aí também como resistir. Deus não vai te dar nada. Por que Deus permitiu que Satanás tocasse Jó da maneira como ele tocou? Porque ele sabia que Jó iria suportar. Por que às vezes, sobre a tua vida, um cristão fiel, um cristão que está lendo a palavra, caminhando com Deus, por que o inimigo toca na sua vida? Porque Deus olha para você e fala assim: ele consegue suportar, ela consegue resistir, e vai sair mais forte, e vai sair mais santo, e vai sair mais ungido depois desse nível de tentação. Então aprenda uma coisa: o inimigo não pode chegar na sua vida e tocar na tua vida, e tocar nos seus, tocar na tua vida financeira, sem que Deus permita. E lembra-se, a permissão de Deus corre debaixo da vontade soberana dele. Deus sabe o que é melhor para você, Deus sabe o que é melhor para a tua vida. Glória a Deus por isso, né? Tem uma outra coisa: Jesus, Deus permitiu que o diabo tentasse Jesus. O próprio filho dele foi permitido, né? Mateus capítulo 4, versículo 1. Vou escrever aqui também. Mateus 4, versículo 1. Né? Deixa eu fixar aqui. Ok. Fixou. Diz assim: então, esse aí, logo depois que ele sai, que ele é batizado, né, lá no Jordão, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Que Espírito é esse? Pelo Espírito Santo ao deserto, vírgula. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Deus planejou aquilo ali. Deus permitiu que houvesse o encontro entre o inimigo e Jesus, para que Jesus fosse o quê? Tentado. E Deus sabia que Jesus era filho, compactuava da glória, né? Era um ser celestial, naquele momento homem, 100% Deus, mas ele foi para o deserto para ser tentado com a permissão de Deus. Tem um outro texto, Lucas 22, 31. Lucas 22, 31, eu vou escrevendo aqui, tá, gente? Depois vocês vão lendo aí e meditando um pouquinho na palavra também, da maneira como a gente vai escrevendo. Lucas 22, 31 é o texto que o diabo está requerendo Pedro para ele. De todos os 12, e eu acredito que o inimigo devia estar observando os 12, ele olhou e falou assim: rapaz, eu preciso derrubar aquele ali. Derrubar aquele ali. E ele vai fazer o quê? Requerer de Deus isso, né? Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti,
para que a tua fé não desfaleça. Quando te converteres, confirma os teus irmãos. Escute uma coisa, o diabo chegou para Jesus e pediu autorização para tocar em Pedro. Olha só que coisa linda. Ele não chegou ali e falou assim, vou tocar naquele ali e acabou. Não, ele precisou ir a quem é poderoso, aleluia, a quem é digno de toda honra e toda glória, Amém. A quem governa todas as coisas, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, o alfa e o ômega, princípio e fim. Ele precisa ir até ele para pedir permissão. Jesus deu a permissão e ainda fala uma coisa mais para Pedro. Pedro, eu orei por você. Eu orei por você para que a tua fé não desfalecesse. Irmãos, tem coisas na nossa vida que vêm sobre nós e a gente acha que Deus nos abandonou. Não, Deus não nos abandonou. Ele caminha conosco, Ele está do nosso lado, né? Nos momentos mais tenebrosos da nossa vida, Deus não abandonou, não te abandonou mesmo. Ele estava ali contigo. Os nossos sentimentos nos impedem de sentir a presença de Deus, né? É muito mais fácil sentir a presença de Deus num culto de celebração do que num momento de dor, do que no momento de perda. Mas não significa que Deus não esteja ali. E Ele está ali o quê? O Espírito Santo está ali o quê? Rogando por ti, intercedendo pela tua vida, para que a tua fé não desfaleça, aleluia, para que a tua fé não seja destruída. Ontem eu recebi um pedido de oração de uma pessoa que eu conheci, né? E essa pessoa veio a falecer. E ontem, eu falei assim com uma pessoa, foi num grupo, e eu falei assim, olha, nós precisamos ter fé para que o milagre aconteça, mas se o milagre não acontecer, a gente precisa ter uma fé maior ainda, né? Para quê? Para que a gente não se desvie da presença do Senhor, porque muitas pessoas estão se desviando, achando que Deus as abandonou. Deus não abandona ninguém, Deus não abandona você, querido. Ele sabe o quanto você pode suportar, amém? E eu quero também que você entenda uma coisa, né? Que chegará um tempo, né? Chegará um tempo que o nosso adversário será expulso dessa terra. O tempo dele é limitado, as forças são limitadas, o tempo é limitado, mas o Deus que você serve, Ele não tem limitações. Deus não está preso a tempo, não há um tempo para Deus agir. Deus é eterno. Antes que o dia fosse dia, Deus já agia. Aleluia! Deus não está preso a limitações, nem no reino espiritual, muito menos no reino físico. As leis da física não se aplicam a Deus, não se aplicam a Ele. Ele está acima das leis da física, né? Até a chamada física quântica, que está em voga hoje em dia, são leis criadas pelo Senhor, e Ele está acima de todas elas. Então não há limitação para o agir de Deus. Agora, para o nosso adversário, há limitações sim. Tá? João 10, 28. Eu quero ler essa palavra também com você. Eu vou ler aqui, vou escrever aqui, ó. João 10, 28. Para a gente passar aqui para a pastora, que ela vai continuar falando sobre resistência, resistir, é o que a gente está falando hoje, resistir, né? Permanecer firmes em nome de Jesus. Olha só, e dou-lhes a vida eterna, João 10, 28. Deixa eu fixar aqui o comentário para ele não se perder. Fixei. E dou-lhes a vida eterna. Dou-lhes para quem? Para os discípulos, para você, para mim, né? E nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia! Meu Pai que me deu é maior do que todos. Olha o que Jesus está falando a respeito do Pai. Meu Pai que deu você a Ele, né? É maior do que todos, maior do que qualquer poder nessa terra ou no fora dessa terra. E ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Glória a Deus por isso. Meu irmão, minha irmã, você está nas mãos de Deus. Você está aqui, ó, na palma da mão do Senhor. Da palma da mão de Deus, ninguém pode tirar você. Só você. É verdade. Se você escolher sair, se você escolher uma vida de iniquidade, se você escolher uma vida de pecado,
se você escolher uma vida fora da palavra, fora da presença do Senhor. Aí é escolha pessoal. Agora, algum poder espiritual ir lá na mão de Deus e tomar você, isso é impossível. Isso é impossível, porque o próprio Jesus, né, e a própria palavra diz isso. Aí você fala assim, para a gente fechar, para voltar para a pastora, mas, perdão, engasguei. Mas a gente está, pastor, eu estou sofrendo muito nesse tempo. Eu tô vivendo um problemão, o senhor está pregando aí porque o senhor está de boa. Mas na minha casa está assim, a minha vida está assado, não é? E, amados, 1 Pedro 5,9. Guarda essa palavra, né? A gente precisa resistir firmes na fé. E falamos desse versículo aqui quinta-feira passada. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Você não está sozinho nessa luta. O que você passa, outros irmãos passam. Algumas pessoas talvez passam até pior do que você, né? Então, a gente precisa entender que os nossos sofrimentos não são únicos, não são únicos, né? Elias uma vez falou para Deus assim: Deus, eu estou aqui nessa caverna porque só sobrou eu em Israel que te adore. Sabe o que Deus vira para ele e fala assim: cabeção, tem mais 7.000, tem 7.000 israelitas que não dobraram o seu joelho a Baal. Aleluia! O seu problema não é único não, meu irmão. Resista em nome de Jesus. Hein? Vamos continuar, pastora? Vamos lá, Tiago 4. Vamos voltar para Tiago, né? Abra sua Bíblia em Tiago 4, nós vamos ler mais um versículo. Eu já tinha lido o versículo de número 7. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E nós vamos ler também o versículo de número 8, né? E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Não importa como e onde o inimigo esteja nos tentando, a palavra de Deus nos manda resistir. Então, resistir é um mandamento, né? Como amai os vossos inimigos, orai, vigiai, tudo isso é um mandamento, né? É um mandamento no sentido de nós nos fortalecermos em Deus, fortalecermos de acordo com a palavra do Senhor nos diz. Então, Tiago 4,7 diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E eu quero também ler o versículo de número 8, que diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Primeira parte do versículo: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Olha como um complementa o outro. Primeiro ele fala assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E depois ele vem falando: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Aleluia. A partir do momento em que eu me aproximo do Senhor, em que eu fico mais perto de Deus, em que eu me achego ao Senhor, ele vai se achegar a mim. Às vezes nós caímos, né, no pecado ou em tentação porque nós nos afastamos do Senhor. Então, quando nós nos afastamos do Senhor, o diabo vem e nos tenta. Então, quanto mais, uma coisa que eu tenho aprendido assim, de algum tempo para cá, né, até por conta dessa pandemia e tudo, a gente começa a estudar mais, nos aprofundar mais na palavra do Senhor. Espero que com você também seja assim, não é? Então, uma coisa muito interessante, eu já até falei isso num vídeo, aí se você quiser assistir lá também no canal do YouTube, lá nosso, falando sobre isso, sobre as tentações, sobre as obras da carne. Então, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, através da palavra, através de jejum, através mesmo de escolhas, de abrirmos mão de algumas coisas, alguns prazeres para estarmos perto do Senhor. E isso vem nos fortalecer. Então a palavra do Senhor, a Bíblia, né? Tem gente que não consegue ler a Bíblia, tem gente que tem dificuldade de entendimento da Bíblia. Todas as vezes, né, abrindo um parênteses aqui, todas as noites nós oramos e lemos a Bíblia aqui em casa, nós fazemos nosso devocional à noite antes de dormir, e nós oramos antes, pedindo ao Espírito Santo que nos ensine e nos instrua e nos faça entender a palavra que nós vamos ler. Então, de repente, o que falta para você é essa oração. Senhor, me ensina a ler, eu vou ler a tua palavra, eu quero entender o que é para mim para o dia de hoje. O que o Senhor quer me ensinar, né? Aonde eu preciso aprender? Porque a Bíblia, às vezes a gente fala para as pessoas lerem a Bíblia,
né? E as pessoas não sabem por onde começar. O Novo Testamento é uma ótima opção para você começar a ler a Bíblia. Se você ainda não teve esse despertamento espiritual para ler a Bíblia, ou então você lê, já desanima, comece pelo Novo Testamento, livro de João, comece pelos Evangelhos, que fica muito mais fácil. Então, nós fazemos isso, nós oramos e pedimos ao Espírito Santo para nos orientar. E através dessa oração diária, através de uma devocional, e às vezes o que falta para nós, principalmente nós brasileiros, é uma constância. Às vezes nós falamos assim, não, esse mês de junho eu vou separar para eu ler Novo Testamento. E aí você começa dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, lá pro dia 7, 8, e você já fica, ai meu Deus, será que eu... Ai, toda noite, ai, hoje estou com sono. Mas eu quero dizer para você que o exercício espiritual acontece mesmo quando você não quer. Não é assim, né? Quando a gente tem uma academia, a gente só consegue chegar no peso ideal, a gente só consegue chegar no objetivo do nosso corpo, ou então de uma dieta ou de um tratamento, quando nós ficamos ali. Existe uma disciplina para cada um de nós. E também, né, na área material, na área física, existe uma disciplina. E para a área espiritual, por que tem que ser diferente? Então, quando nós nos aproximamos de Deus, esse versículo de número 8 fala isso, chegai-vos a Deus. O que falta para muitos de nós? Nos aproximar do Senhor. E às vezes a gente espera o culto de terça-feira, às vezes a gente espera a quinta-feira que tem a aula, o curso, às vezes espera domingo de manhã para uma escola dominical, ou então espera alguém ligar para você, não, eu sei que alguém vai me ligar, alguém vai me trazer uma palavra, porque eu estou enfraquecida nessa área, eu sei que o pastor vai orar por mim, você pede oração, não é errado pedir oração, não é? Pedir oração, é claro que todos nós temos que fazer isso, nos unir cada vez mais, mas às vezes a gente espera pelo outro, espera que Deus abra uma porta. Amados, a palavra é muito clara. Tiago 4,8, eu quero que você anote aí, faça assim, né, com uma lumicolo aí, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Aleluia. Sabe, porque às vezes a gente olha para a nossa sociedade, para o mundo que nós estamos vivendo, e a gente começa a se questionar, meu Deus, mas por que fulano era tão bom, era um crente, não é? Era uma pessoa fervorosa, às vezes que nem crente é, mas uma pessoa tão boa, por que o mundo está assim? Por que tanta violência? Por que nós estamos passando por isso? Será que nós não nos afastamos de Deus e caímos nas tentações, nas ciladas do inimigo? Porque a gente aprende algumas coisas, né, em relação às tentações e justamente pelas nossas fraquezas. Se nós temos fraqueza na área financeira, é ali que o diabo vai te tentar. É na área financeira. De repente, dando um cartão de crédito a mais, aumentando o seu limite no banco. E aí você acha que, nossa, aí Deus está me abençoando. Mas você tem problema em pagar, em ser uma pessoa que honra com seus compromissos financeiros. De repente você é uma pessoa que tem problema de ofertar na igreja, então ofertar a vida de um irmão, de ser dizimista, você tem problema na área financeira, se achegue a Deus. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Aleluia. Se você tem problema na área, no relacionamento conjugal, você acha que o que o diabo vai te oferecer? Vai te oferecer, de repente, um marido da outra, vai te oferecer um vizinho mais, né, exuberante, uma mulher, vai te oferecer algo que vai te trazer, olha, a minha esposa, sabe, ela é muito diferente de você, o meu marido, ele não faz assim, ele não me leva flores, ele não é... Fica a dica aí, né? Sei lá, né? Sabe, o meu casamento é diferente, o seu, eu olho pro seu... Você acha que o inimigo vai fazer o quê? Né? Então, amados, eu quero dizer para você que ele vai nos tentar na área em que nós somos fracos. Ele sempre vai fazer isso, sabe? Na área do orgulho. Às vezes a gente tem visto assim tantas lives, né? Eu falo assim, eu quero ser como fulano, eu quero estar nas mídias, eu quero ser o primeiro, eu quero ter muito like. O que é ter muito like? Né? O que é ter uma posição aí nas mídias? Às vezes isso não quer dizer nada. Verdade. E às vezes o inimigo está te tirando do foco. Às vezes você é uma pessoa que não precisa de mídia para seguir o evangelho, para estar no caminho do Senhor, para estar abençoando outras pessoas. Não, você é uma pessoa que está ali recatada no seu canto, você é uma pessoa quieta e é ali que Deus vai te abençoar. E às vezes a gente
entra por caminhos que não são os caminhos do Senhor. Então esse versículo ele fala isso: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Então a única maneira do inimigo fugir de nós e de nós resistirmos é nos aproximando do Senhor. Aleluia. É estar ali aos seus pés, dia após dia, com vontade, sem vontade, com chuva, sem chuva, com frio. Às vezes nós colocamos alvos na nossa vida, então propósito, não, todos os dias de manhã eu só vou levantar da cama depois que eu orar e ler um capítulo da Bíblia. Quantas vezes nós falamos isso e quantas vezes nós nos posicionamos e fizemos isso durante um mês? Muitas de nós não fazemos isso. Nós colocamos propósitos para Deus e não cumprimos. Nós colocamos alvos nas nossas vidas, né, alvos espirituais, e nós não cumprimos. E como é que Deus vai nos honrar, vai nos abençoar dessa forma? O inimigo é o primeiro a falar: ué, mas você não é crente? Você não falou que vai levantar todo dia, toda hora, toda noite, 3 horas da manhã para orar? Cadê você? Não é você que falou que botou seu nome lá no jejum, na torre de Daniel? Não estou vendo você fazer isso. Irmãos, constância, disciplina espiritual vai nos afastar, vai fazer que nós resistamos ao diabo e ele vai fugir de nós. Aleluia. Outro versículo que eu quero ler para você, Cantares 2,15. Esse daqui eu acho perfeito. Cantares 2,15. Né? Vamos lá. Apanhai-me as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Ou seja, o que quer dizer com isso daqui? Às vezes nós damos atenção, quando nós falamos assim, não, é importante jejuar, orar, vigiar. A gente acha que orar e vigiar só pelas coisas muito grandes e as coisas visíveis que estão diante de nós, aí na nossa cara. Às vezes nós pensamos isso. Mas esse versículo é muito claro. Ele fala: apanhai-me as raposas. As raposas são muito fáceis de pegar. Ou seja, porque elas são visíveis aos nossos olhos. Elas estão ali na vinha, né? Tentando roubar o fruto da vinha, tentando roubar a melhor parte da vinha, porque elas estão em flor, né? Então, o que quer dizer esse versículo? É muito interessante porque ele faz aí uma comparação, né, entre aquilo que nós vemos e o que nós não vemos. O que é visível aos nossos olhos, às vezes é mais fácil, nós pensamos assim, né, que às vezes é mais fácil de Deus nos livrar, de Deus nos abençoar. Mas são nas pequenas coisas, são nos detalhes. E a Bíblia, esse versículo fala que são as raposinhas. Porque quando nós olhamos para uma vinha, não sei se você já teve esse privilégio, né? Geralmente no sul tem muitas vinícolas, né? Parreiras e aqueles campos extensos assim. E quem olha vê como se fosse um tapete, né? Algo que é longo, algo que é muito bonito, assim, mas quando você olha embaixo, às vezes está totalmente destruído. Quem que fez aquilo? Não foram as raposas, porque é muito fácil de ver. Não foram as coisas grandes e visíveis aos nossos olhos, que são coisas aparentes. Às vezes são coisas pequenas e detalhes que nos fazem cair ao pecado. Então, esse versículo aqui, Cantares 2,15, ele fala isso. Quem é que faz mal às vinhas? Não são somente as raposas, aquelas que são visíveis, mas são as raposinhas, os filhotes, o pequeno começo. Você já percebeu que quando as pessoas falam assim, menino fulano, aí deu uma bobeira, aí olha, né, cometeu um grande pecado, saiu da igreja e tal, mas não foi aquele último detalhe, aquela última situação que o fez cair, não. Foi aquele pequeno começo. E às vezes nós não damos atenção aos pequenos começos. E eu quero dizer para você, tanto que para o bem e tanto para com o mal, nós temos que prestar atenção nos pequenos começos, nós temos que dar valor sim. Às vezes uma pessoa se converte e nós precisamos estar ali no pequeno começo, ali instruindo aquela pessoa, amando aquela vida, trazendo para os caminhos do Senhor, orientando, orando junto com aquela pessoa, porque ela é uma nova convertida.
E quando nós estamos 20, 30 anos, 40 anos no evangelho, muito tempo, e às vezes a gente acha, isso daí eu já tirei de letra. Mas isso aí já aconteceu várias vezes, eu não me importo mais. É aí sim que nós devemos nos importar, com as pequenas coisas, os pequenos detalhes, são os pequenos começos. Ninguém cai à toa, ninguém é tentado à toa. Como o pastor Robson falou, né, de Jesus lá no deserto, você acha que o inimigo não sabia da palavra? Você acha que o inimigo foi tentar Jesus aonde? Na palavra, porque ele era, né, Jesus ele era ensinado na palavra. Todo judeu ele é ensinado desde menino na palavra, na Torá, no Pentateuco. Ele é ensinado a entender, não somente a entender, mas a declarar de cor, né? Todos esses, o Pentateuco, todos esses livros, ele é ensinado assim. Então ele sabia onde ele estava mexendo. O inimigo ele não vai fazer isso, ele não vai mexer numa área que você está forte, ele vai mexer numa área em que você está muito fraco e que você deu brecha. Então às vezes a gente olha e fala assim, não, mas isso aí, às vezes é muito interessante que o crente ele fala assim, não, porque pecado é mentir, é roubar, é falar mal do outro, são sempre as coisas grandes, né? Sempre e aquilo que está dentro do coração, que ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. Deus está vendo. São as raposinhas que estão escondidas lá no fundo do nosso coração. Verdade. Quando a gente às vezes olha para um irmão lá na frente, eu queria estar lá no lugar dele. Eu queria ser coordenador, por que o pastor não me chamou? Ou então, né, por que eu não consegui esse emprego? Não, fulano vai me pagar. É isso. Deus, ele está muito mais, amados, e não me entenda mal, preocupado com o seu coração do que às vezes com a aparência exterior. Então, o que vai no nosso coração, exatamente é ali que o inimigo vai nos tentar. É ali que ele vai preparar ciladas para que a gente caia. Então, o importante nós tivemos no culto agora, no culto de domingo, foi o primeiro domingo do mês, nós tivemos a nossa Santa Ceia. E todas as vezes que nós participamos da mesa da comunhão, a Bíblia fala que nós devemos examinar a nós mesmos para saber se há algum caminho errado em nós, para saber se nós pecamos contra Deus, contra o nosso próximo. Então, antes de nos aproximar da mesa de comunhão, é necessário que a gente faça o quê? A gente examine o nosso coração. E às vezes a gente está caindo à toa, porque nós não damos o nosso coração a Deus e nós não nos achegamos a Ele. Às vezes só nos achegamos por coisas grandes. Tá vendo aí, Senhor? Ai, como é que tá meu filho? Porque não sei. Será que o seu filho não está em caminho ruim por causa do seu coração? Que declarou, meu filho não vai valer nada mesmo, meu filho é assim mesmo, desde pequeno ele é assim. Coisas que estão dentro do nosso coração que ninguém sabe. Verdade. Só o Senhor, às vezes nem o seu coordenador, às vezes o seu pai, a sua mãe, sei, uma autoridade dentro da sua casa, mas Deus ele está preocupado com o seu coração. Aleluia. Então esse versículo, né, Cantares 2:15, medite nessa palavra, medite nisso, apanhai-me as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Ou seja, Deus olha para nós e vê um grande potencial em nós. Sabe, grandes filhos de Deus, filhas amadas e amados do Senhor, mas são os pequenos detalhes que nos afastam do Senhor. Por isso o Tiago, lá 4:8, fala, você precisa se achegar a Deus. Você. Não adianta eu fazer isso por você, não adianta o pastor, não adianta o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, não adianta. É você. A decisão de não querer, de não dar brecha, é sua. Porque às vezes nós sabemos aonde nós estamos fracos e a gente às vezes não liga para isso. Infelizmente existem pessoas assim, não, com o tempo isso vai se resolver. Mas nem sempre com o tempo as coisas se resolvem, às vezes pioram. Verdade. E às vezes se tornam grandes raposas, né? Infelizmente é isso. Amém? Amém. Glória a Deus, né? A gente está caminhando aí para o final, a gente tem tentado manter pelo menos 1 hora de estudo. E a pastora estava falando sobre resistir, né? Sobre a questão das raposinhas. E eu estava pensando aqui enquanto ela estava falando, o orgulho ninguém vê, né? Mas ele está aqui dentro. O rancor, a mágoa, a tristeza, está tudo aqui dentro, né? E são essas coisas que vão às vezes nos arrebentando, né? Mas vamos lá.
como é que a gente resiste o inimigo? Qual é a nossa arma de resistência? Né? Como num treinamento, se você for fazer uma escalada, um esporte de alta performance, ou simplesmente uma corrida aí de 5 km, você precisa treinar. Né? E treinar o quê? Resistência. Porque a grande questão não é você chegar ao fim, é você continuar naquele ritmo, encontrar o seu ritmo e ir até o final. Né? No reino espiritual não é diferente. Como é que a gente vai vencer isso? Pela palavra. A palavra é a arma que é a maneira, é o escudo, né, que vai fazer com que a gente consiga resistir às situações que o inimigo nos apresenta. Porque, irmãos, o inimigo vai nos apresentar aquilo que nós mais necessitamos. Lembra da tentação de Jesus? Vamos abrir lá em Mateus 4, né, em nome de Jesus? Deixa eu botar aqui no coisa aqui, só para digitar aqui. Mateus 4, de 1 a 11. Queria que você pegasse aí, né, sua Bíblia para a gente poder acompanhar isso. Eu acho que é o melhor exemplo na Bíblia de como se deve resistir ao inimigo. A gente não resiste ao inimigo com armas naturais. A gente não resiste ao inimigo com armas, com ditados, com provérbios. Eu li isso num livro de filosofia. Eu li isso num livro de como eu consigo vencer o mal sozinho. Não. Essas coisas são suportes para a nossa vida secular. Porém, tentações que vêm do inimigo, elas só são vencidas pelo poder da palavra. Qual é a primeira necessidade que Jesus enfrentou e foi tentado pelo inimigo? O diabo aproximou-se de Jesus e disse, versículo 3, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus estava 40 dias e 40 noites em jejum. Você imagina o nível da fome. Né? Já teve dias, você deve ter passado por isso, de você passar o dia todo numa situação e não almoçar. E aí quando você vai chegando em casa, vai dando aquela fome, a fome vai apertando você. Você imagina 40 dias sem comer. Era esse o nível da fome, um nível de fome extrema. O diabo olha para Jesus e fala assim, se tu és o Filho de Deus, né, o que ele queria? Uma prova. Era para tentar Jesus aonde? No seu orgulho, no seu poder. Eu sou filho de Deus e agora eu vou requisitar que a terra me sirva. Pedras se transformem em pães. Era fácil para Jesus fazer isso? Era. Mas aquele era o momento de Jesus mostrar o poder dele? Não. Jesus pode transformar pedra em pão? Pode. Ele transformou água em vinho, gente. Transformar pedra em pão doce, em sonho, né? É fácil. Só que aquele momento não era o momento. Não era o momento dele demonstrar para o inimigo quem ele era. Porque sabe o que acontece, irmãos? O inimigo sabia quem ele era. Os dois vieram da mesma origem, do céu. Os dois eram seres celestiais. Eu não preciso demonstrar para aquele ser quem eu sou. Então era melhor ele ficar o quê? Não fazer aquilo que o inimigo quis, mas liberar uma palavra contra o inimigo. E que palavra foi essa? Né? Está escrito. Olha o que Jesus usa contra o adversário. Um texto do Antigo Testamento, uma palavra que já foi dita pelos homens que vieram antes dele. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Ele confronta, ele vence aquela tentação. Gente, era uma tentação que você pode falar assim, mas qual o problema de transformar uma pedra em pão? Né? A gente tem essa mania de relativizar as coisas. Mas qual o problema de eu acessar esse site? Qual o problema de eu ler a mensagem daquela pessoa? Mas eu não vejo erro nisso. Mas o problema é que nós estamos julgando algumas situações através da nossa própria justiça, do nosso próprio coração. E a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Nós não temos que julgar atitudes pela nossa justiça. Nós temos que julgar as nossas atitudes pela palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que pauta o quê? A vida do crente. Se a gente tem um manual de instrução para uma vida melhor, ele está na palavra de Deus. Não naquilo que eu acho ou que eu penso.
Porque o que eu acho, o que eu penso, né, pastora? Muda de acordo com o dia, gente. Exatamente. Muda com o humor. Né? Muda com o humor. O meu humor muda a maneira como eu vou pensar e agir algumas coisas, né? Então a gente é muito volátil, a gente muda muito facilmente, o ser humano é muito isso. Então não tente justificar as suas atitudes pela sua própria vontade, seu querer ou sua mente. Não, é pela palavra do Senhor. É ela que é o nosso fiel da nossa balança. E aí vai a segunda tentação, né? Ele leva Jesus até o alto do templo, né? E fala assim: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito. Aí o inimigo quer torcer a palavra, né? Aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Pula daí de cima, você vai viver, porque na mesma hora os anjos vão vir, porque tu és o filho de Deus. Né? Ele começa a usar a mesma estratégia, mas aí é uma palavra fora do contexto. É uma palavra, né? Ela é a palavra de Deus, está na Bíblia, mas eu não posso usar ela de maneira separada, fora de um contexto, para gerar o pretexto para que eu faça alguma coisa ou tome alguma decisão, não é? Então ele queria forçar Jesus pelo poder da palavra. Escute isso, irmão. A palavra não é para você forçar a quebrar princípios, porque ela não pode quebrar a ela mesma. Verdade. Não pode, né? Eu não posso usar a palavra. Eu vou lá no Antigo Testamento e o Antigo Testamento fala que Davi teve não sei quantas mulheres e foi o homem segundo o coração de Deus. Algumas pessoas ainda usam essa expressão. Davi, ele era pecador e Deus chamou ele do homem segundo o coração dele. Davi cometeu adultério, mas era o homem... Irmãos, é usar a palavra fora do contexto, né? Então o inimigo, ele pega aquele versículo e usa fora para tentar Jesus. E aí Jesus volta a responder aonde? Dentro da palavra. Dentro da palavra. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, né? A gente precisa entender essas coisas. Eu não vou tentar a Deus. Se eu preciso andar, por exemplo, no meu trabalho, no seu trabalho, algumas pessoas são obrigadas a usar o material de EPI, de proteção individual, né? Equipamento de proteção individual, um capacete, uma luva de alta tensão, uma coisa assim. Se eu ando sem aquilo na minha empresa, eu corro o risco de sofrer um acidente. E aí eu falo assim: não, Deus vai me guardar, Deus é comigo. Só que aí eu sofro um acidente, né? Então eu preciso vigiar sobre a minha vida. Como é que eu vou vigiar pela minha vida? Pela própria palavra de Deus. E aí ele vai para o terceiro nível da tentação, né? Ele levou o diabo a um monte muito alto e mostrou todo o seu reino. Versículo 9, né? O reino do mundo, a glória dele, e falou assim: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Algumas traduções, se não estou enganado, a de Lucas fala assim: tudo isso te darei porque a mim me foi entregue. O homem entregou, né? E eu posso dar a quem quiser. Só que o diabo, ele força uma coisa. O diabo estava diante do Senhor de toda a glória. Ele queria dar o reino da terra. Só que ele estava falando para alguém que é Senhor de todos os planetas, de toda a galáxia, de toda a eternidade. Aleluia. Ele estava rebaixando a Jesus para o nível terreno. Jesus era totalmente espiritual, não é? Então, o que Jesus fala? Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. O que é interessante é que nos três níveis são tentações, são necessidades muito humanas nossas, né? Muito humanas. Necessidade de glória. Gente, quem é que não quer ter toda a glória desse mundo, gente? Fala sério. Quem é que não quer ter a glória? O que as pessoas mais querem nesse mundo é ter uma glória. É ter um canal, né, de redes sociais com mais de 1 milhão de seguidores. Não sei quantos likes. Pessoas que são dependentes disso, querem ter a glória, querem ver o nome brilhando, estampado. Irmãos, em nome de Jesus, o teu nome tem que estar brilhando no céu. No céu. Os likes têm que ser dados pelo céu. O céu olhar e falar assim: caraca, ó, né? É lá no céu. Aqui na terra, irmãos, é muito volátil as coisas. Eu posso
é ser adorado hoje e ser crucificado amanhã. Nós somos assim, não é verdade? Então a gente precisa ter esse cuidado. Glória, necessidades básicas de alimentação e proteção, né? Os anjos darão ordem ao seu respeito para proteger, são as necessidades básicas da nossa vida. Básica. A gente quer sair de casa e não ser assaltado, não tomar um tiro, né? Sair bem, voltar bem, nenhum acidente, proteção, né? Fome, sustento básico. O que é interessante é que a Bíblia fala que a gente não tem nem que andar ansioso com isso, porque Jesus sabe de todas as coisas. Ele sabe tudo que nós precisamos. Então como é que a gente vai resistir ao adversário? Pela palavra. É pela palavra que a gente resiste, é pela palavra que a gente caminha de pé, é pela palavra, né, que a gente vai um dia ouvir do Senhor. Mateus 25 fala quando nós estivermos diante dele, né, no dia do juízo. Há um versículo, no versículo 34, vou colocar aqui, e a gente termina esse estudo com esse versículo. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Há um reino preparado para você, que já está preparado desde a fundação do mundo. Quando o mundo foi fundado, Deus já preparou algo para você. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. A gente fala muito em fim dos tempos, fim dos dias. Irmãos, o fim dos dias tem algo preparado para o servo, que já está preparado desde a fundação do mundo. Então, como é que a gente chega lá? Como é que a gente consegue enfrentar essas coisas? Pelo poder da palavra, né? É pelo poder, é só pela palavra. Não é pela sua inteligência, não é. Eu lembro de uma história, vou terminar com isso, muito engraçado, você deve ter ouvido isso. Uma pessoa um dia, o diabo falou para a pessoa: tal dia eu vou te pegar, eu vou aparecer para você, eu vou levar você comigo, né? Eu vou tirar você dessa terra, vou te matar. E aí aquela pessoa falou assim: caramba, como é que vai ser e tal? E o dia estava chegando e ele não sabia o que fazer para enganar o inimigo. E aí no dia anterior ele falou assim: rapaz, eu vou cortar o cabelo. Ele era um cara cabeludo. Ele falou assim: vou cortar todo o cabelo, vou ficar todo careca, vou arrancar a sobrancelha, vou tirar a barba, vou tirar o bigode, vou tirar tudo, tudo mesmo. E aí, no dia quem vai chegar lá? O inimigo, né? É claro que isso é uma história, tá, gente? E o inimigo chega assim: gente, eu vim aqui buscar um cabeludo, tinha um cara cabeludo, todo peludo, esse cara não tá aqui. E aí o cara tava lá, carecão, né? E ele falou assim: pois é, rapaz, não tem ninguém aqui não, só tem eu mesmo, cabeludo, não tem nenhum cabeludo. E o diabo olha para um lado, olha para o outro, fala assim: rapaz, não tem nenhum cabeludo, então eu vou levar um careca mesmo. Né? Então não tem como, por meios humanos, tentar confrontar o inimigo, né? Como é que a gente resiste? Pelo poder da palavra, né? Como é que a gente pode resistir? Como é que a gente pode lutar? Como é que a gente pode prevalecer? É através da palavra. Por isso que esse ano a gente tem trabalhado o ano do pacto, né? Falando o que, gente? O tripé pessoal do crente. O que é? Oração, palavra e jejum, né? A palavra está ali, né? Nos direcionando, nos orientando. Tem um versículo de Salmos, a gente tem lido Salmos aqui em casa, e ele fala uma coisa muito interessante, né? Que o homem que teme ao Senhor, não estou no Salmo errado, o homem que teme ao Senhor, Deus vai o orientar, vai o direcionar, vai ensinar o caminho que ele tem que escolher, né? A gente leu esse aqui, ó, é Salmo 25, versículo 12. Salmo 25, versículo 12, e eu fecho essa palavra hoje, né, com esse... Opa, deu um negócio aqui, peraí, gente, voltou, né? Cliquei errado aqui. Salmos 25, versículo 12. O homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então, o homem que teme o Senhor, né, o homem que teme essa palavra, que anda com essa palavra, ele vai ser ensinado. Deus vai nos ensinar o caminho que a gente deve escolher. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos terminar essa palavra, né?